Você que se liga na nossa Universidade Comunitária, muito obrigado pela sua audiência. Estamos no ar com mais uma edição do Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Aqui a gente conta em detalhes o que a Unesc faz, o que ela tem de pesquisa, de extensão, de relações com a comunidade, de diferenciais, de prestação de serviços. Tudo que é novidade na Unesc a gente conta aqui no programa para você. Lembro que este programa é uma realização da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc. Com seus cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital, convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. E na edição de hoje nós vamos falar de algo. Outro dia nós tratamos de um tema semelhante aqui no programa, que é falar de maquetes. Outro dia nós contamos aqui uma história envolvendo um projeto de extensão da Unesc que usa uma maquete do bairro da Juventude no bairro da Juventude, que isso fascina a criançada lá durante esse projeto. E nós temos uma estrutura aqui na Unesc, nós temos um professor que vem ao programa contar sobre as maquetes que aqui são feitas, que aqui são desenvolvidas, e maquetes que ganham repercussão nacional, relevância nacional, trabalhos de altíssima qualidade, de um professor nosso, aqui da universidade, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e que vem ao programa contar um pouco mais desse trabalho, desse conteúdo, fazer maquetes, representar ambientes nessa forma, como se chama por aí, é a arquitetura de papel. E nós vamos conversar a respeito no programa de hoje. Em seguidinho apresento o nosso convidado e a gente começa o bate-papo hoje sobre maquetes. Você vai gostar com certeza. Em seguida, agora recado da Ecocria, em 1 minuto a gente começa o bate-papo de hoje, já voltamos. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Como a gente apresentou há pouco, hoje o bate-papo sobre maquetes aqui no programa e nós temos um case muito legal aqui na Universidade, representado pelo professor Carlos Alberto Silva, do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo que vem ao programa. Obrigado pela presença aqui, professor. Tudo certo? Tudo certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco aí do nosso trabalho e tanto na Unesc como profissionalmente, né? Bacana, bacana. Nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, que é ali de 2003, e desde então o professor Carlos está atuando aqui na universidade nessa área. E a arquitetura, ela requer muito maquete, né? Tem que ter maquete para tudo, o tempo inteiro. E a sua habilidade é fazer maquetes, professor? Sim, a minha habilidade é fazer maquetes e principalmente o curso de arquitetura da Unesc sempre cobra dos alunos que estabeleçam uma relação com a confecção de maquetes na maior parte do tempo da aprendizagem, principalmente das disciplinas de projeto, né? Então, essa apresentação que tu falou sobre maquetes de papel, isso é uma característica muito própria aqui da Unesc. Não é todo curso de arquitetura que trabalha dessa maneira, né? Então é um diferencial, assim, porque a nossa maquetaria aqui, ela é muito diferente das maquetarias da maioria dos cursos de arquitetura. Inclusive do meu curso de arquitetura. Que sua formação, no caso. Que eu me formei em Florianópolis, e a gente não tinha disciplina de maquetaria. É uma coisa meio recente, assim, né? E a maquetaria, na verdade, eles chamavam de maquetaria, mas era uma marcenaria.
né? Então, o diferencial é esse, né? Quando me chamaram em 2003 para fazer o projeto do laboratório, então já perguntaram, né? Bom, vai precisar de maquinário e tal. E aí eu falei, olha, eu acho que não precisa, acho que isso aí dificulta o trabalho, né, dos alunos. O importante é tu fazer alguma coisa que utilize material mais leve, instrumentos mais fáceis de manusear, que todos possam manusear, e principalmente em qualquer lugar. O aluno pode fazer a maquete em casa, pode fazer no laboratório, ele aprende, mas ele pode praticar em qualquer lugar, né? Porque utiliza papel e não madeira, e facas de corte em vez daquelas máquinas pesadas, barulhentas, né? Então, além de ser mais barato, né, pro curso, para a Unesc, porque são materiais mais baratos, né, são mais práticos tu consegue fazer em qualquer lugar, né? Mas, professor, então a maquetaria é uma disciplina É uma dentro do curso? disciplina. Uma disciplina do curso. Em que altura do curso? É uma fase mais adiantada ou é mais inicial? Ela já teve em diversos momentos, né, na grade curricular. Ela começou para a 4ª fase, né, só que como eu te falei, né, os professores exigem, né, pedem que os alunos estabeleçam uma relação com a confecção de maquete muito cedo, já na 1ª fase. E eles então frequentavam o laboratório mesmo sem ainda ter feito, né, a disciplina. Então, a gente achou interessante recuar, né, trazer essa disciplina mais para o início, então foi para a 3ª, para a 2ª, até que está na 1ª fase. Primeira fase? Exatamente. Na primeira fase eles já começam a lidar com esse trabalho. Porque é uma forma de colocar a mão na massa, né, professor? Ah, com certeza. Porque o aluno quer isso, né, quando chega no o aluno que entende isso, tá? Ele é um aluno que, é claro, ele já entende isso por ter um diferencial, né? Mas quando ele entende que essa ferramenta de representação, mas principalmente de criação, né? Porque a gente entende a maquete, essa que a gente vê, né, de edifícios, de venda, né, nas imobiliárias, nos shoppings, mas aqui a maquete ela é tratada de uma maneira mais nobre, eu diria assim. Ela é um instrumento que te ajuda na criação da arquitetura. Então é aquela maquete rápida, feita sem muito detalhe, entendeu? De um dia para o outro, às vezes de 2, 3 dias, para mostrar para o professor como é que está a ideia, né? Para o professor conseguir visualizar também, porque muitas vezes o professor não visualiza. Na verdade, nesses exemplos que o professor fala, a maquete é uma forma de cristalizar a ideia que vai ser adaptada depois, que vai ser moldada, né? Ela é um ponto... Ela é uma cristalização do ponto inicial da ideia. Sim, com certeza. Mais ou menos isso. Mas aí depois também, né, ela também aparece como uma representação final do projeto, aí já mais detalhada, né, com cores, com papéis mais específicos, né? Os alunos que apresentam seus trabalhos finais de graduação, alguns, né, apresentam com a maquete, e isso é um diferencial, né? Não por ter a maquete na apresentação, acaba sendo, mas principalmente por entender que, fazendo a maquete, né, ele consegue entender o seu projeto e, principalmente, fazer com que todos da banca entendam melhor. Porque aí, voltando ao exemplo que o professor falou de uma imobiliária, por exemplo, é muito comum você vai na imobiliária ou vai em um ambiente público, vai num shopping, por exemplo, em que a empresa está lá expondo algum projeto. O que ela coloca? Uma maquete, porque é aquilo que vai encher os olhos da pessoa para daqui a pouco comprar um apartamento, fazer um investimento imobiliário ou pensar naquele projeto para uma outra situação. A maquete é um elemento de venda importante, né, professor? Continua sendo. Quando começou a aparecerem os profissionais das maquetes digitais, né, com o uso do computador, nós que trabalhamos com maquete recebemos a extrema unção, né? Olha, isso, acabou. Vai acabar, né? É o contrário. É o contrário, porque é muito diferente, né? Tu poder rodear, a maquete chama muita criança. A criança As adora, crianças vêm com os pais, né? E mesmo assim, para os olhos adultos, né, é diferente. Os desenhos computadorizados são sensacionais, né, para publicação e tal, chega muito próximo da realidade. Mas o fato de tu poder rodear a tridimensionalidade do olho e não do papel, né, ele aumentou. Ao contrário do que foi, né, diziam que ia acontecer, na verdade não. Tem uma procura maior. Inclusive tem mais escritórios de arquitetura, né,
que são arquitetos formados aqui, inclusive, e que trabalham também com maquetes. Quando eu comecei, só tinha eu. Agora eu já tenho ali 3, 4 alunos com escritórios, né? Isso não é uma competição, isso é super saudável, né? De certa forma me dá um pouco de orgulho, mas são alunos que já na primeira semana de aula de maquetaria a gente já percebia. A gente percebe isso por gostar de fazer, né? É que assim, professor, a elaboração da maquete tem um quê de artístico ali, né? É um trabalho de arte também, né? Porque você vai fazer um manuseio do papel que tem que ser adequado, um corte adequado. Não é algo tão burocrático nem técnico assim. Tem uma arte por trás disso, professor? Tem. Precisa. Né? Precisa ter as mãos voltadas para a arte, né? Mas também precisa de muita leitura. Muita leitura técnica, né? Dos projetos que chegam, para te conseguir entender o que tu tem que representar e fazer sem erro, né? Porque uma maquete... Eu costumo dizer que a construção de uma maquete é muito semelhante à construção de um edifício, né? Então, tu comete um erro, dependendo da posição que tá, tu tem que refazer tudo, né? E é isso que acontece em obras, né? Por isso que se tem muito cuidado em obras que não aconteça erro nenhum. E a maquete não tem como tu disfarçar as coisas, tu tem que refazer, né? Mas com certeza ela tem um viés artístico muito grande, assim. Verdade. Professor, do que se faz as maquetes? Que tipo de papel se utiliza? É um papel especial? Os grandes escritórios, as grandes maquetarias, né, do país, então até lembrando que o maior escritório de maquetes é do Brasil, né? É de São Paulo, e que produz maquetes sensacionais. Tudo que tu vê, a maioria das maquetes de estádios, de Copa do Mundo ou de Olimpíadas é feita em São Paulo, né? Eles dominam aí. Mas tem os outros grandes escritórios que não trabalham com papel. Por isso que eu te falei que é uma coisa muito específica do curso de arquitetura e também do meu escritório, né? Eles trabalham com madeira, com plásticos, PVCs, né? O papel é uma característica muito minha, né? E ele tem um limite, né? Que é o tamanho, né? Então, quanto maior é a maquete, mais estrutura eu preciso para continuar utilizando o papel, tá? Quanto às maquetes de madeira, não, né? Quanto maior, até mais interessante, porque ela se autoestrutura. Então, os papéis que eu utilizo são papéis... aí é que está, né? Como é uma coisa muito... que foi... É até meio perigoso dizer que foi criada por mim. Não foi, né? Com certeza tem mais maquetistas que trabalham assim. Mas eu não tive a oportunidade de aprender, né? Com uma pessoa mais experiente. Tudo eu tive que ir atrás dos papéis mais adequados. Você é autodidata então, professor? Isso, exatamente. Então, o papel que eu utilizo, que é a estrutura, aquilo que não aparece na maquete, é um papel utilizado na confecção, para fazer moldes de calça, que é um papel cinza, que tem, é fácil de cortar, mas ao mesmo tempo é resistente. Tá. Ele é mais durinho assim. Mais durinho. Tá. E os externos, aí são uma espessura menor, né? E eu procuro encontrar papéis que tenham a textura semelhante àquilo que eu quero representar, e principalmente na escala, né, que eu quero representar. E aí tem cores diferentes, são papéis caros, né, papéis importados, mas fazem a diferença. Assim, é um diferencial que chamou a atenção lá do pessoal do museu lá de Curitiba, né? Que vai ser o nosso assunto na sequência. Vamos contar essa dimensão, essa repercussão nacional do trabalho do professor Carlos Alberto Silva, nosso professor do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unesc, que está nos falando sobre maquetes. As maquetes estão desde o princípio, na primeira fase, na formação dos nossos arquitetos que saem com essa qualificação aqui da universidade. Em seguida a gente segue o bate-papo sobre as maquetes. Mas antes, vamos à redação da Ecocria. A Maga Estopassoli está conosco e tem informação sobre uma pesquisa da área da medicina da Unesc que ganha uma premiação em nível nacional. Conte mais aí, Maga. Olha só essa notícia. O programa de pós-graduação em Ciências da Saúde do Laboratório de Fisiopatologia Experimental da Unesc foi representado com honras na 26ª edição do Congresso de Medicina Intensiva, um evento nacional realizado em novembro de forma virtual.
Emily da Silva Cornel, doutoranda da universidade, é a vencedora da premiação promovida pelo Congresso na categoria Sepsi. A pesquisa de Emily, intitulada Inibidor de armadilhas extracelulares de neutrófilos, um potencial alvo terapêutico para a Covid-19, foi iniciada em 2020 e conta com a parceria de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, com quem a doutoranda trabalhou pessoalmente ao longo de um período no início de 2020. Conforme a pesquisadora, a conquista se deve não só à sua própria dedicação, mas de todos os pesquisadores do Laboratório de Fisiopatologia Experimental da Unesc e dos colaboradores da USP, que trabalharam para a concretização do projeto. Ela disse: é um sentimento de muita felicidade pelo prêmio. Para nós pesquisadores, ter esse reconhecimento é uma honra, pois nos incentiva a estarmos sempre em busca de novos conhecimentos e descobertas no âmbito da pesquisa científica, destacou a Emily. A ciência, desde sempre, salvando vidas, né? Parabéns a Emily pelo brilhante trabalho desenvolvido e pela conquista. Muito bom, obrigado, viu, Maga? Essa e outras notícias você confere lá no unesc.net/agcom, onde estão as notícias produzidas pelos jornalistas aqui da Agência de Comunicação da Unesc. Fazemos um intervalo, é rapidinho, na volta converso mais com o professor Carlos Alberto Silva. Maquetes, arquitetura e urbanismo, nosso destaque de hoje. Já voltamos. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia, uma nova experiência. Estamos de volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Hoje converso com o professor Carlos Alberto Silva. Maquetes na pauta, ele é professor do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. Professor, começo do mês eu vi uma matéria do jornal Gazeta do Povo de Curitiba, cujo destaque é Arquitetura de Papel, as maquetes e a arte de se construir com folhas e cola branca. Como é que as suas maquetes foram parar lá em Curitiba, professor? E aí? Justamente por ser de papel. Então, acho que o título da... Eu fiquei bem contente com o título da matéria, né? Até porque é um título de um livro de um arquiteto que já ganhou um prêmio internacional, né? O Oscar da arquitetura, e falecido recentemente, Paulo Mendes da Rocha. Ele tem um livro chamado Maquetes de Papel. E lá ele conta, né? Justamente a aprendizagem, que ele era professor e tal. Bom, há muito tempo atrás, a primeira turma do curso de arquitetura aqui da Unesc convidou o arquiteto Manuel Coelho para ser o nome da turma era a turma Manuel Coelho, né? Primeira turma, professor?
A primeira turma? A primeira turma. Primeira turma. Aí, ele sempre prestativo, né? Até relembra a nossa audiência, o Manuel Coelho, que, poxa, Sim, assina... O Manuel Coelho é o autor ali dos projetos do parque, né? Do Parque Altair Centenário. Guide, né? Isso. E que aí tem ali o Paço Municipal, Isso. né? Que todo mundo chama de prefeitura, né? Mas é o Paço Municipal, o teatro, né? Que é o Centro Cultural Santos Guglielmi, o ginásio também, o Centro de Convenções, que eu acho que foi o Centro de Eventos, que foi o último projeto que ele fez em Criciúma, e também o incrível monumento, né? Que na parte de baixo do monumento, a gente acha que não, mas muita gente não sabe que ali tem um espaço incrível. Uma galeria muito bonita. Muito bonita, que estava inundada até e conseguiram recuperar, graças a Deus. E que, graças a Deus não, graças à técnica, né? Isso. Mas, então, quando esse arquiteto veio para cá, a turma, ela não tinha nenhum... Mas o que vocês vão dar de lembrança para ele, né? Vocês estão homenageando ele. Ah, nem pensamos, vamos comprar um presente. Que presente? Não pode ser um presente qualquer. Ah, nem pensamos, deixa comigo. Aí eu fiz algumas maquetes da prefeitura, do teatro, de papel pequenininha, né? Ó, vocês dão isso algo aqui que ele presente. não tinha, certamente. Com né? certeza. E eram obras dele, né? Ele tinha, mas eram outros materiais, Claro. né? Não tão delicados assim. E aí ele recebeu os presentes no momento da cerimônia, né? E depois ele, não, quem foi que fez isso aqui? Ah, foi o nosso professor. Aí eu tive a maquete sempre me dá a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Aí eu tive a oportunidade de conhecer o arquiteto que eu já era admirador antes de fazer o meu curso de arquitetura. Inclusive, ele provavelmente foi um dos incentivadores, sem querer, a minha escolha, né, de fazer arquitetura, vendo aquelas obras incríveis ali, né? E aí ele, nossa, mas como é que tu faz isso aqui? De papel? De papel? Então todo mundo que não conhece sempre acha estranho, né? Sim, de papel, tal. Nossa, mas que diferente, que legal, tal. E aí sempre que ele vinha para Criciúma, era eu que recebia ele, né? No começo não, mas depois era eu que recebia ele, levava ele para os compromissos. Quando a gente ia para Curitiba, porque ele é de Curitiba, né? Ele sempre nos recebia, os professores e os alunos, no escritório dele, né? Super prestativo, levava para algumas obras, falava sobre arquitetura. E quando ele fez 45 anos de profissão, ele então organizou uma exposição incrível no Museu Oscar Niemeyer. Certo. E aí ele falou, eu quero que tu faças as maquetes. Né? Ele até falou assim, eu quero que tu faças as maquetes porque eu quero que elas sejam apresentadas como joias. Né? E eu assim, nossa, olha que responsabilidade. Né? E aí ele encomendou 36 maquetes e elas ficaram lá durante um ano no Museu Oscar Niemeyer. Essa foi o meu primeiro contato com o Museu Oscar Niemeyer. Né? Através dessa primeira exposição, quando ocorreu a Copa do Mundo e teria uma sede em Curitiba, o museu me contratou para a produção de 48 maquetes maiores, né, todas brancas, e para uma exposição internacional, né, que falava sobre o modernismo em todas as artes, incluindo a arquitetura. Então, aquela exposição ocupou o museu inteiro, que só o museu já é uma atração incrível. Sim, o museu é muito bonito. E aí, a parte de arquitetura, ela ficou representada com vídeos, áudios e maquetes, de 48 obras. Né? Então, essa foi o segundo contato. E agora, recentemente, né, justamente por causa ainda em função da exposição de Manuel Coelho, o museu também me contratou para essa exposição que vai ficar até o final do ano, e depois provavelmente ela vai ter um circuito internacional. Né? Tem uma possibilidade de ir para Portugal e depois correr a América do Sul. Né? E o que são essas maquetes que estão nessa exposição agora? Então, é muito interessante, porque o tema da exposição é o concurso público. Tá? Inclusive é um tema, né, que a gente sempre tenta estimular os nossos alunos, né, a participarem, tá? Porque é uma oportunidade incrível de aprendizagem, tá? Além do ambiente, né, do curso de arquitetura.
Tá? E aí, nessa exposição, ela foca em arquitetos paranaenses, tá? Que tiveram alguma premiação em concursos públicos, nacionais, internacionais, locais. Tá? E aí foram encomendadas 40 maquetes, os projetos que estão expostos lá são mais de 40, tá? Mas as 40, eles selecionaram daqueles projetos 40 que eles por alguma razão entenderam que deveria receber um tratamento diferente, né? E elas estão assim divinamente expostas, assim, a exposição, só a exposição já é um atrativo, assim os diagramas, né? Os textos, os desenhos, e a maquete é um ingrediente que chama bastante atenção. Né? Quais são alguns dos elementos que estão nessas maquetes? Eu vi aqui que tem o estádio Pinheirão, sim, o Teatro Guaíra, que são atrações lá de Curitiba. Tem 2 teatros Guaíra, porque o primeiro Teatro Guaíra foi o que ganhou o concurso, né? E depois, para execução, ele não foi feito no mesmo terreno, então teve que fazer uma adaptação, ficou um pouco menor e tal. Então tem 2 maquetes do Teatro Guaíra, tem a maquete do Pinheirão, né, que não foi executado, né? Então tem muitos projetos de concurso que não são executados, né? O que torna mais interessante ainda, porque é algo inédito, né? Que é só ali que tu vê, né? Uma maquete muito complicada de fazer foi do BNDES do Rio de Janeiro, que é um prédio que eu sempre... É a segunda vez que eu faço essa maquete para o museu. A primeira foi para a exposição da Copa do Mundo e agora de novo, só que agora com um pouco mais de detalhe. É um projeto sensacional, tá? E aí é que tá, né? Quando a gente recebe essa encomenda, a gente tem a oportunidade de conhecer os projetos. Exato. Se não tivesse essa encomenda, eu jamais conheceria. Então, o edifício da Petrobras, também, que é muito conhecido no Rio de Janeiro, que inclusive é ao lado do BNDES, tá? E foram maquetes bem complicadas de fazer. Né? O professor guarda essas maquetes depois? O que acontece com elas? Essas maquetes de exposição, assim, elas ficam no acervo desses museus? Então, as maquetes do Manuel Coelho é de propriedade do Manuel Coelho, ele estava no escritório dele, né? Inclusive, depois da exposição, a gente foi uma vez lá, ele mostrou, estava tudo guardadinho, tudo, né? Ele é super organizado. A maquete da exposição da Copa do Mundo, quando eu fiz as maquetes, eu já preparei um container de madeira, né, uma caixa, tudo com a numeração e o título de cada maquete, porque ela ia rodar. Então, né? Esse manuseio é delicado também, né? Então professor? Já está tudo certinho, e quando eu fui agora levar as maquetes dessa última exposição, ele estava lá, guardadinho, né? Então não tem como ter algum dano, né? E essa exposição agora, provavelmente quando terminar, lá para o final de dezembro, eles já ventilaram essa possibilidade, né, de ter que fazer o projeto de algum container, alguma caixa que preserve a maquete também para se deslocar. Mas é propriedade do museu. As maquetes feitas aqui para imobiliária, eu acho uma pena, né, que essas maquetes, elas não, depois da venda e da inauguração dos edifícios, que elas não sejam expostas no próprio edifício. No próprio edifício, verdade. No saguão, né? Verdade. E aí as construtoras muitas vezes se desfazem, às vezes ligam para mim, né, perguntando se eu tenho interesse dependendo do tamanho e do estado, eu pego de novo. Então eu tenho o meu acervo ali por uma exposição, por exemplo, né? Tem uma quantidade boa de maquetes para promover uma exposição local, por exemplo. Né? Que bacana, que bom. Olha só, você que tem uma viagem aí até o fim do ano a Curitiba e for no Museu Oscar Niemeyer, você vai visitar, expostas lá, obras que são maquetes do professor Carlos Alberto Silva, que veio aqui nos contar um pouco dessa história. E muito em breve, já deixo o compromisso aqui, a Unesc estará publicando um farto material a respeito, vamos buscar essas imagens, enfim, para dar mais visibilidade ainda a esse trabalho muito bacana do nosso professor, que foi meu vizinho e eu não sabia dessa história toda aqui, o professor Carlos Alberto. Professor, muito obrigado pela presença aqui. Bom vizinho. Opa, eu que diga. Muito obrigado, professor. Obrigado. Sucesso, professor. Parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado. Bacana. Professor Carlos Alberto Silva conversou conosco, professor de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unesc. Falamos de maquetes, desse bonito trabalho que tivemos a oportunidade de destacar nesta edição do programa, que agradece a sua audiência e até uma próxima. Tchau.